Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E sobre esse assunto eu converso com a educadora Ilana Donato. Boa noite, Ilana, seja muito bem-vinda. É um prazer. Também converso com a Ana Paula Chacur, mãe do Helena e do Antônio e gestora da Chacur e Chacur. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Rô. Obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Hoje, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos discutir esse assunto que é importantíssimo para a sociedade de uma forma geral, né? É. Agora, com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a gente pode dizer que o Brasil é um país de primeiro mundo quando o assunto é inclusão? Vou pedir licença para a comunidade, com toda a humildade de uma mãe ativista e de entendedora e desse caminho de política pública. Eu acredito que não, claro que não. Nós não estamos longe de ser o primeiro mundo, mas acho que a gente caminha muito bem na legislação para que a inclusão aconteça. Agora, o que precisa é a sociedade se comprometer em efetivar, né, a legislação. Entre a lei e o comportamento existe um grande abismo. Exato, existe essa lacuna que é onde realmente acho que nós temos que trabalhar, nessa conscientização do que é a legislação e como dar efetividade para ela, de que forma ela acontece. Eu acredito que, na maioria dos casos, com mobilização social, com os grupos profissionais, pais, comunicadores, que são essenciais para a gente disseminar esse conhecimento, para a gente também não discutir deficiência num mês pontualmente, mas que a gente possa falar todo o tempo, em todos os lugares, em todos os momentos. Você, Ilana, enquanto educadora, percebe dessa mesma forma? Sim, eu sou uma educadora bastante otimista. Eu vejo, sim, um avanço. Claro que a legislação ajuda muito, mas a gente, para que bote em prática, tem que tornar um hábito, né? Então, a gente precisa dar o exemplo através das nossas atitudes e nas escolas trabalhar diariamente, não somente numa data comemorativa, diariamente as diferenças, né? Sejam elas quais forem. Agora, a gente sabe que existem vários tipos de deficiência, né? Agora, quando a gente fala sobre acessibilidade, formas de se contornar essa deficiência física, existe um cuidado ideal quanto ao aspecto psicológico dos PCDs? Talvez, acho que ainda não consiga responder com mais o bom senso sempre, né? O bom senso e perguntar, porque existe um receio das pessoas em se dirigir ao deficiente, né? A pessoa com deficiência, e ninguém, é melhor do que ninguém, vai dizer o que ela precisa e quais são as limitações dela. Claro que a gente está falando mais apropriadamente da física nesse momento, né? Sim. Mas eu vejo, às vezes, as pessoas se sentem um pouco constrangidas de se dirigir a uma preocupação, né? Então, olhar para essa pessoa como um outro ser, né? E se dirigir. Se porventura você não tiver a resposta esperada, você então procura recurso ao redor de outras pessoas que ali estão dando o suporte, né? Mas eu acho que a maior dor da pessoa com deficiência é ela passar por invisível, né? Isso é muito difícil, né? Você tem que olhar para ela, você tem que perguntar, questionar, trazê-la para a real inclusão, né? Inclusão não é só de corpo presente, mas é nas atividades que ali estão acontecendo. Agora, dentro da escola, às vezes tem que capacitar os professores também para essa realidade, né, Ilana? Porque às vezes, assim, até a direção ou a parte pedagógica está preparada para isso, mas quem lida diretamente com a criança, às vezes não sabe como tratar e não é nem por mal. Realmente, às vezes, tem algum tipo de comportamento porque não sabe como agir. Sim. Então, eu acho que a gente precisa conscientizar e explicar realmente o que se passa na cabeça de uma pessoa com deficiência, né? Isso é todo dia. Tá? Não é só em um projeto, mas realmente todo dia tem que ser trabalhado isso em sala de aula com os alunos, né? Eles se tornam pessoas melhores quando eles convivem com a inclusão na sala deles, isso é fato, e nesses anos de educação a gente pôde comprovar, né, que realmente quando nós temos uma criança inclusiva numa sala de aula, os alunos se tornam mais sensíveis, trabalham melhor a empatia, a colaboração, né? Eles aprendem como? Através do exemplo e não pela oratória, né? Então, a professora, em primeiro lugar, o corpo de colaboradores, né? E família, todos ali juntos, mostrando como se faz, porque a criança, ela aprende, né? Então, uma criança preconceituosa, ela só é preconceituosa se ela for educada por preconceituosos. Então, é importante que a gente tem que tomar o maior cuidado, né, quando a gente vai lidar com as diversas diferenças, para que as crianças copiem, de fato, e entendam como deve ser lidado com aquelas pessoas. E
Qual a visão da família, Ana? Você tem 2 crianças Sim, com tem autismo, a Helena é com isso? 10 anos, com autismo e deficiência intelectual, o Antônio com autismo leve em reavaliação diagnóstica. Mas como que eu percebo? Quando a gente fala, ela aprende, sim, ela aprende, ela tem formas. E quando a gente fala das adaptações que precisam ser feitas pedagógicas, porque ainda existe um estigma de que a inclusão dentro da escola é para socializar o indivíduo. E eu defendo com unhas e dentes que ele tem que ser desenvolvido pedagogicamente. Sim. Essas adaptações, dependendo da deficiência, ela não é benéfica apenas para aquele indivíduo com deficiência. Ele pode ser benéfico para a turma toda. Eu fui para Tatuí há 2 semanas atrás e fui conhecer um projeto de uma escola pública de Fundamental 2, em que o professor de biologia abraçou o autismo, porque é o que estava mais difícil de ser incluído, e trabalhou com os outros professores em outras disciplinas o tema autismo. Então, em matemática, eles estavam aprendendo estatística, pesquisando autismo. Em biologia, eles estavam entendendo o funcionamento cerebral em função do autismo. Em história, estudando a história de como aconteceu, de quando apareceu. Então, isso é incrível e todo mundo estava aprendendo. Eu acho que tem caminhos, tenho certeza que tem caminhos. Não é simples, não é fácil, mas você precisa dar um pontapé inicial, você tem que ser semente. E muitas vezes a semente é a família. A família que está comprometida não só com a escola, mas com o corpo de terapeutas, né? Eu acho que o primeiro passo tem que ser da família, Tem que ser da família, porque é teu, primeiro está dentro da tua casa, a inclusão começa dentro da tua casa. E quando o teu filho acredita, ele vê que você, enquanto mãe, enquanto pai, você acredita que ele aprende, acredita que ele se desenvolve, ele reconhece isso. E ele confia em você, na verdade, o que você falar, ele vai acreditar, porque ele confia no pai e na mãe, né? A gente fala muito da questão de empoderar as pessoas com deficiência. Então, eu até peço licença para estar falando nesse dia, né? Em função de ser um dia da pessoa com deficiência, mas eu vivo enquanto família, Helena vive enquanto educadora, e muitas coisas a gente sabe que não tem pessoas melhores para poder se pronunciar do que eles. Mas no caso da Helena, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual moderada, muitas vezes quem se comunica, quem ajuda ela a fazer a comunicação sou eu. E como é que foi a inserção dela na escola? Fácil? Não. No começo, a primeira dificuldade que nós encontramos quando ela foi para o infantil foi a questão da autonomia. Aos 4 anos, ela não tinha autonomia, então ela fazia uso de fralda, não tinha uma comunicação. Então, foi a primeira dificuldade. E aí eu tive que ir para a escola, porque era uma época que a legislação ainda não tinha uma legitimidade, ainda a gente tem um profissional de apoio, então eu ia para a escola fazer a mediação, o que é inconstitucional, mas era o que podia ser feito. E foi isso que me despertou a vontade de fazer alguma coisa a mais, não só pela Helena, mas por todos os outros colegas que estavam ali com tantas questões sociais, né? E quando ela foi para o Fundamental 1, foi trabalhar o tempo todo a escola, os profissionais, para convencê-los que ela aprende e que ela tinha que ser desenvolvida pedagogicamente. E isso é uma dificuldade até hoje. Ela é super acolhida, assim como o irmão na escola. Todos gostam muito, mas quando a gente chega nas questões pedagógicas, sempre parece que a gente está voltando a todo ano na estaca zero. Começa tudo de novo. Um desafio, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os desafios da pessoa com deficiência. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E sobre esse assunto eu converso com a Ilana Donato, que é educadora, e com a Ana Paula Chacur, mãe da Helena e do Antônio. Gostaria de falar um pouquinho sobre um desafio que todas as mães, todos os pais enfrentam, que é a questão da puberdade. É uma fase difícil, complicada, ser analisada, estudada, e com pais que têm filhos com deficiência é mais complicado ainda? É complicado para eu falar porque não tenho a Parâmetro. o parâmetro da criança típica, né? Eu vejo, na verdade, a questão da puberdade com a Helena tem sido difícil porque existem algumas coisas que ela não consegue comunicar realmente. São questões sensoriais. Então, às vezes, eu não sei o que está incomodando. Ela faz o tratamento de intervenção da puberdade precoce, então ela toma uma injeção de hormônio todo mês, uma vez por mês,
faz uso de psicotrópico, faz uso de medicação para controlar algumas questões do comportamento e de atenção. Então, tem horas que eu não sei o que está acontecendo, e aí às vezes desencadeia um choro sofrido, um choro que parece dor, mas ao mesmo tempo é melancólico. Então, eu fico muito tempo todo tentando alinhar o que está acontecendo com a psicóloga, com o psiquiatra, acolher, dar colo, né? Porque isso também acontece há muito tempo. A gente fica mais sensível quando vê o nosso filho sem se comunicar e querendo ajudar. Então, tem sido desafiador nesse aspecto. E quando a gente fala do sistema público de saúde, que tem que fazer esse caminho para intervenção, às vezes muitas meninas ou meninos não chegam nem no endocrinologista para fazer essa intervenção. Então, às vezes você vê meninas com deficiência intelectual, com autismo, menstruando precocemente e não sabendo nem fazer nem a higiene, nem entendendo como que usa aquele absorvente, por que aquilo está acontecendo com o corpo dela. Agora, muitas crianças têm essa questão da puberdade precoce e aí tomam essa injeção. A minha filha foi uma delas. Fez a intervenção? Fez. Oh. Agora, existe, e isso é algo mais comum em pessoas com deficiência ou não? Não sei te mensurar, Roberta, se é comum. Eu sei que dependendo porque, assim, de algumas... você percebeu porque teve atenção a ela, sim, é isso? algumas medicações. Eu fui uma menina que tive puberdade precoce. Sim. Então, tem uma genética. Mas é claro que depois de estudar tanto tempo, eu sabia que alguns usos de medicação podia ter um start mais cedo ou não. Então, quando começou a aparecer as primeiras características com 8 aninhos, eu já pedi encaminhamento para endocrinologista. E aí nós fizemos uma bateria de exames gigante, que é demorado, né, no sistema público. E aí chegamos realmente, entendemos que ela já estava com a puberdade precoce, né? E aí começou a intervenção com a medicação. E na escola, Ilana, como é que é esse tratamento com adolescente com deficiência? É mais complicado? É bastante complicado, mas vou retomar, é um desafio, né? É um desafio. Para todos, né? Para todos nós, porque nós recebemos não só essa criança, mas essa família também, que ela vem debilitada também, cheia né? de medos. Exato. Então a gente tem que fazer sim o acolhimento familiar, né? Trabalhar junto, porque também vem cheio de expectativa em relação ao desenvolvimento pedagógico, né? E claro que a gente tem que acreditar, assim como os pais, nessa evolução pedagógica. Mas, independente de laudos, cada um se desenvolve de um jeito. E nós temos que olhar para os alunos individualmente. Então, independente do mesmo diagnóstico, de laudos diferentes ou deficiências diferentes, cada um tem que ser avaliado como único. Exatamente. E tem que ter um plano educacional individualizado. Todos os alunos com deficiência precisam passar por uma avaliação, por um plano educacional individualizado, para daí, então, traçarmos metas para essa criança, né? E aí a gente faz isso junto com a família, porque só a escola, o resultado não vai ser tão bom quanto com uma equipe de profissionais também dando esse apoio, né? Precisa ter essa conversa, né? Sim, com a família, o tempo com todo. A equipe multidisciplinar. Sim, que atende essa criança. Todo. E o mais importante, qual é o nosso objetivo com esse desenvolvimento pedagógico? É torná-la eficiente. Desvelar habilidades, porque ela tem que ser inserida na sociedade quando adulto, né? Ela o primeiro grande desafio é a questão da autonomia, né? Sim, primeiramente, quando pequena. Toda a descoberta da sexualidade, né, Roberta? Sim. Na verdade, nós estamos aqui tateando tudo, porque nós não sabemos exatamente o que sente esse indivíduo, sem que ele pudesse estar aqui falando, né? Como que é esse processo da sexualidade? Suas reais dificuldades, sensações. Então, a gente está aqui tateando todos esses temas, diante do que você vive dentro da escola, do que eu vivo dentro de casa, da militância pelas políticas públicas. Sim. Mas eu acho que tem um universo bem complexo. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente fala da inclusão. A inclusão aonde? No mesmo ambiente? Não. Na vida, na sociedade, no mundo, no mercado, na farmácia, subindo um ônibus no ponto de ônibus, né, comprando a sua alimentação dentro do mercado, passando num caixa. Então, isso é autonomia. É muito amplo, né? Então, a autonomia começa ali num comer sozinho, porque existe também dificuldades para algumas crianças, né? Na parte motora. Se locomover, para isso eu preciso de rampa, eu preciso ter acesso em todos os lugares que eu quiser ir, né? Para subir em um ônibus, hoje ainda temos ônibus que não têm a plataforma.
Então, assim, nós estamos começando, volto a dizer, sou bastante otimista, mas eu acho que o mundo parou para olhar, já é um grande passo. Né? Agora nós vamos transformar. Da mesma maneira que a sociedade está se transformando, as escolas também estão. Mas o que é mais legal, estão abertas para isso. Existe uma insegurança por falta de literatura, como nós estávamos conversando, de conhecimento. Então nós vamos nos abrir também para especialistas. Nós precisamos disso. Né, dos professores, eles necessitam disso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a pessoa com deficiência. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E sobre isso eu converso com a Ilana Donato, que é educadora, e com a Ana Paula Chacur, gestora da Chacur e Chacur. Antes da gente começar falando sobre o bullying, que é um tema que eu gostaria de abordar com vocês, a gente tem um vídeo aqui falando sobre a virada inclusiva em Santos, que está acontecendo agora. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por conta disso, em Santos vai acontecer a virada inclusiva. Nós, do Empreste Minhas Pernas, junto com o Praia Acessível e o Capoeira Escola, estaremos recebendo você aqui no Canal 3, a partir das 9 horas da manhã, com as nossas bicicletas inclusivas, nossas handbikes, nossos triciclos, nosso caiaque, nossas pranchas, pessoal da capoeira, óbvio, fazendo a roda de capoeira, o pessoal do Praia Acessível dando acesso às pessoas com deficiência ao mar. Você é convidado. A virada inclusiva é uma iniciativa do governo do estado e a Prefeitura de Santos se engajou para que isso acontecesse aqui do dia 1º ao dia 11. Confira a programação nos sites oficiais, mas não deixe de conferir conosco do Empreste Minhas Pernas no dia 1º no Canal 3. Vem, a virada inclusiva é a sua oportunidade de cidadania e de inclusão através do esporte conosco. É isso aí. A programação da virada inclusiva, ela traz alguns eventos aqui, ó, no dia 4, tem um cinema acessível com libras e autodescrição na Vila Criativa da Vila Progresso. No dia 5, o mesmo cinema, filme Cromossomo 21, só que no Centro Cultural da Zona Noroeste. No dia 6, o mesmo filme na Vila Criativa do Morro da Penha. No dia 9, tem cinema acessível com libras também. E no dia 11, às 19 horas, a gente tem uma apresentação de balé inclusivo e coral em libras da ONG Tantan, no piso intermediário do Shopping Parque Balneário, aberto ao público. Dá para a gente se engajar nessa questão aí, né? Até o dia 11, então, tem uma programação de dezembro, extensa. Tem uma programação que dá para todo mundo participar. Agora sim, queria tocar nesse assunto. É um assunto delicado para todo mundo, não só para pessoas com deficiência, né? Para a sociedade de uma forma geral, mas para as famílias que enfrentam isso, para a escola que precisa tratar isso. Como é que é a questão de tratar o bullying com crianças e pré-adolescentes com deficiência? Eu vou falar porque recentemente nós vivemos isso, não diretamente com a Helena, que tem uma questão mais grave da deficiência, mas com o irmão. E aí foi quando a gente começou a pensar como tem sido isso para o Antônio, essa coisa do bullying que fazem por conta da irmã. Então a irmã foi visitá-lo na sala de aula e no momento que ela saiu, as crianças começaram a dizer que ela tinha demência, que ela era demente. E ele chegou chorando em casa, porque ele tem um entendimento. E eu percebi que era verídico o fato, porque às vezes você avalia, será, né, que pode ser ou não? Eu tenho muito cuidado com isso. E era assim porque é uma palavra que nós nunca mencionamos em casa, né? E aí eu fui falar com a professora, contei o que aconteceu, relatei. E no começo do ano posso mostrar, Rô? Eu tinha até enviado essa coleção de livros para a professora poder contar um pouco sobre a diversidade e falar sobre deficiência ao longo do ano. Então, era uma turma que, teoricamente, estaria mais preparada, né? Conhece um pouco mais o tema. E foi quando a gente começou a pensar, isso está, de alguma forma, afetando ele. E conversamos com a psicóloga e agora está sendo feito um trabalho junto com a escola de falar sobre a deficiência da Helena com algumas outras deficiências para as crianças. E a escola recebeu bem a sua sugestão? Recebeu, muito bem. Sensacional. Muito bem, tem algumas pessoas fazendo esse trabalho. Ótimo. E a própria coordenação. Tem as nossas dificuldades, as nossas diferenças, até de questões conceituais,
mas estão sim muito participativos e ampliando esse trabalho dentro da escola. Você já teve que trabalhar com isso, Ilana? Sim, sim. As crianças, elas são espontâneas, né? E transparentes. Então, qualquer dúvida, elas se colocam em todos os sentidos, não só para a pessoa com deficiência. E tem uma coisa que é muito relevante, a deficiência física é muito mais fácil o acolhimento porque ela é visível. O problema né? é quando ela é invisível. Exatamente. Quando ela não é visível aos olhos, ela cabe para uma criança que ainda está trabalhando o seu senso crítico, o seu bom senso, né, senso comum. Adolescente, né? Todos, né? Existe um pré-julgamento. E é isso que a gente tem transformado nesses anos na educação e nas escolas. Nós estamos vindo de uma educação competitiva para um momento de educação acolhedora, para um momento de educação onde você troca. Hoje os projetos nas escolas são o mindset, que você é o seu único competidor, você tem que ser o melhor que você pode ser, né? Baseado nas suas limitações e nas suas habilidades. É o mindfulness, que é trabalhar a ansiedade, a respiração, né? Trabalhar os seus conceitos, deixar de olhar para o outro. Né? Então, de forma competitiva, né? Deixar de olhar para o outro de forma competitiva. E essa transformação, como eu precisava ser melhor que o outro há anos atrás, o bullying começou a ficar mais aparente, né? Porque eles começaram, eu preciso depreciar o outro para aparecer. E agora não, agora a gente conseguiu acolher, né, e transformar isso no dia a dia. Ok, então. Ilana, Ana, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso nessa empreitada aí, que a gente sabe que não é fácil, mas é muito importante. É um dia para celebrar. Um beijo a toda a comunidade PCD, que possamos juntos fazer a diferença na vida de todo mundo. É isso aí. E mais diferenças, sempre. É isso aí. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.